Olá, igreja, bom dia! Que alegria saber que você escolheu se conectar com a gente nesta manhã. Desde já quero te pedir a fechar os seus olhos. Vamos entronizar os nossos pensamentos a Deus. Amado e bondoso Pai Celestial, queremos nesta manhã louvar, engrandecer o teu santo, poderoso nome. Queremos te agradecer, Senhor, pela semana que tivemos. Queremos te agradecer, Senhor, desde já, pelo dia lindo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E te agradecer, Senhor, colocando nas suas mãos a semana que está adiante de nós. Cremos que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas. Senhor, queremos te pedir que venha inundar cada casa, cada lar com a tua doce presença. Que as pessoas que estão chegando até aqui através dessa mensagem online, que elas não venham sair da mesma forma, que elas venham ser impactadas pelo teu agir, pelo teu poder, pela tua graça. Senhor, cada família aqui representada venha ser uma extensão do teu reino. É o que te pedimos, te agradecemos. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, como é de costume, eu sempre falo isso. Se você vai fazer anotações na mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é Quebrando a Maldição. E aqui nesse capítulo, nós chegamos na tão sonhada. Pode ser. A tão sonhada crucificação. Eu quero que você imagine alguém quebrando um vaso caríssimo na sua casa. Sabe quando você convida um sobrinho, um neto, alguma coisa assim, e essa criança começa a correr pela casa inteira, e aí, puf, ela esbarra e derruba aquele seu vaso caríssimo, amor, caríssimo, tá? Não é um vaso que você parcela em 12 vezes, é um vaso que você parcela em 12 vidas. É caro, entendeu? É caro. E aí, naquela hora, dá um susto, todo mundo começa a procurar um culpado, e aí, de repente, uma pessoa encosta assim a mão no seu ombro e fala: pode deixar, eu pago, meu amor. E aí, provavelmente você responderia: não, quem quebrou é que tem que pagar, porque talvez aquela pessoa que encostou a mão no seu ombro nem é o pai daquela criança, entendeu? Talvez seja só um outro tio. E aí parece injusto você cobrar de alguém que não tem culpa. Agora pensa comigo, foi exatamente isso que aconteceu naquela cruz. Um inocente, entendeu? Um inocente decidiu pagar pela culpa dos culpados. Essa é a lógica do reino de Deus. C.S. Lewis disse uma vez: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que nós, homens, nos tornássemos filhos de Deus. É lindo pensar como Deus ele faz isso. E aí eu quero parar para te perguntar uma coisa. Se você soubesse que alguém morreu exatamente no seu lugar, como você viveria depois disso? Eu vou dar um exemplo de uma mãe, aonde ela está dando à luz a um filho. E aí o médico pergunta: olha, ou a gente salva o bebê, ou a gente salva a mãe. E aí essa mãe decide trazer você à vida, abrindo mão da vida dela. Ou talvez, agora trazendo no contexto de relacionamento, você e seu namorado, você e a sua esposa estão diante de um assalto, e aí o cara, ele dá um tiro.
E essa pessoa amada se coloca na frente desse tiro. E ela morre para que você fique vivo. É interessante pensar isso. Como que você viveria a sua vida sabendo que alguém morreu por você? Vem comigo aqui no texto de João, capítulo 19. A gente já está na reta final do final do final. Faltam 2 capítulos dessa linda série de ministrações Rota 21, do verbo à cruz. E a gente chegou de fato na cruz. Lá em João 1, a gente viu o verbo se transformando em carne. E agora a gente está vendo a concretização disso tudo. Vem comigo em João capítulo 19, verso 1 ao 3. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça dele. Vestiram-no com um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve o Rei dos Judeus! E batiam no rosto dele. Observe que João ele não descreve apenas uma crucificação. Ele está mostrando aqui uma coroação. Os homens eles pensavam que estavam zombando de um rei. Mas se você for parar para ver, sem perceber, eles estavam coroando o verdadeiro rei do universo. E a cruz é o trono desse rei do universo. E a coroa de espinho é a coroa desse rei. É interessante você ver que no mundo celestial as coisas são meio complexas e diferente do que a gente conhece. Os filmes da Disney ou as séries de época nos mostram uma coroa dourada, pontiaguda, com cristais, e uma coroa, um trono com cadeira, bem extravagante, tudo. Não. Aqui a gente vê que é completamente diferente. Nas séries, a gente vê muitas pessoas se curvando, se ajoelhando diante desse rei. E aí a gente viu aqui na trajetória em João esse rei se curvando, se dobrando para lavar o pé dos seus servos. É interessante você pensar que Jesus ele não funciona da mesma maneira o qual a gente pensa que ele deveria funcionar. Ele não faz aquilo que a gente pensa que ele deveria fazer. As pessoas falam, não, o Senhor é um mestre, não pode fazer isso, não pode tocar naquilo. Ele, nem aí, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou curar, eu vou isso. E ele vai lá. É lindo você ver que mesmo ele, sendo um Deus, criador, ele decidiu dar a vida dele em amor voluntário por mim e por você que está assistindo a gente agora. É lindo isso. E a coroa de espinho, para que você possa entender melhor João 19, a gente precisa voltar lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, depois que Adão pecou, lá no capítulo 3, a gente vê o pecado sendo instalado no mundo. E aí, vem aqui comigo em Gênesis 3, 17 e 18. Isso daqui é uma declaração de Deus. Maldita é a terra por sua causa. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Observe que os espinhos nunca fizeram parte da criação. Nunca. Os espinhos eles começaram a aparecer depois da criação. Depois que um pecado foi instaurado no mundo
e uma maldição se instalou sobre a face da terra. E aí, quando os soldados eles colocam essa coroa de espinho, ali começa o maior religamento de redenção da história. Ali, Jesus ele toma sobre si toda essa maldição que foi jogada sobre a terra. Toda essa punição que foi jogada sobre a humanidade desde lá de trás. A gente viu, há alguns capítulos, Jesus ele orando pela juventude, pelo futuro. Mas aqui, agora, com a coroa de espinho, a gente vê ele pegando desde lá de trás. Então, você consegue observar a linha de tudo que ele tomou sobre si naquele momento? Você consegue imaginar que tudo isso foi por mim e por você? E aí, eles aparecem pela primeira vez como consequência do pecado, os espinhos. E aí, séculos depois, os soldados arrancam justamente espinhos da terra e colocam sobre a cabeça de Jesus. Não foi apenas uma humilhação aleatória qualquer. Não, foi uma declaração. Eu geralmente não gosto de usar essa palavra, mas foi uma declaração profética. Foi algo assim. Eu não tenho palavras para descrever isso. E aí, a maldição de toda uma humanidade agora repousava sobre os ombros do Cristo, do Criador. E aí, por isso Paulo descreve lá em Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em todo o lugar. Jesus ele não carregava apenas uma coroa, ele carregava a nossa maldição, o nosso pecado. Você tem a mentalidade, a consciência disso? Os evangelhos, eles vão descrever os fatos com sobriedade, mas estudos médicos sobre a crucificação ajudam a compreender a intensidade daquele sofrimento. Aqui no capítulo 19, a gente vai ver de forma mais detalhada a crucificação, mas tem um dos evangelhos, Lucas, ele era médico. Ele vai contar a crucificação de uma forma mais técnica. Antes da crucificação, antes da cruz, Jesus ele passou pela flagelação romana. Uma das punições, como que eu posso descrever isso, mais severas da época. O chicote possuía tiras de couro com fragmentos de metal, tipo bolinhas de metal ou ossos que rasgavam a pele em cada golpe. Eu quero que você imagine uma tira de couro. Agora, na ponta dessa tira, existiam pedaços de metal, pequenas bolinhas, pontiagudas talvez, e ossos. E a cada chicotada, ela rasgava a pele. Essa mensagem ela é um pouco mais intensa e forte. Então, se você não tem estômago para isso, beijo, a gente se vê semana que vem, tá bom? Mas se você tem estômago para isso, quero te convidar a ficar aqui. Lucas, que era médico, ele registra no seu evangelho que no Getsemane, o Salvador Jesus, ele suava. Só que ele suava gotas de sangue. A medicina, ela conhece esse fenômeno raro chamado de hematidrose, em que um estresse extremo pode provocar o rompimento de pequenos vasos sanguíneos. Juntos a glândulas de suor, a pessoa começa a suar de fato sangue. Isso mostra profundamente que a agonia vivida por Cristo antes mesmo da crucificação. E depois vieram com a coroa de espinho.
e o peso da cruz, e os pregos, e horas e horas e horas de tortura e sofrimento, porque Jesus ele foi torturado com chicotes, amarrado pelos pulsos, assim, em pé. Então, era chicote, e o corpo dele, e mais chicote, e o... Você consegue imaginar isso? Você consegue ter a dimensão disso? Vamos colocar aqui um homem, porque ele era um homem. Um homem, ele chegou a tal nível de estresse e tortura que ele desmaiava algumas vezes ali. Por mais maior que foi a dor, ela não foi tão física, ela foi mais espiritual. Porque, como eu disse, ele pegou a maldição de toda a humanidade, e aí ele pegou o meu e o seu pecado. Fez uma bolinha, engoliu assim, ó. Pronto, eu vou levar comigo. Você tem noção de todo o peso que ele carregou? Naquele momento, Jesus ele assumia sobre si o pecado de toda uma humanidade, de toda uma vida de várias pessoas. Pessoas que ainda não têm a oportunidade de conhecer ele. Existem pessoas, talvez até o seu vizinho seja uma dessas pessoas, que ainda não ouviu falar o nome de Jesus. E nem imagine que Jesus passou por tudo isso por amor por esse vizinho. Você já falou de Jesus para alguém hoje? Ou essa semana? Você tem a noção de que todo esse sacrifício foi por cada um de nós? O maior intercâmbio da história, na cruz, aconteceu a maior troca já realizada. Ele recebeu a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa vergonha, a nossa morte, a nossa maldição. E nós recebemos perdão, justiça, adoção, paz, vida eterna. É isso que eu e você recebemos. Ele foi tratado como nós merecíamos ser tratados. Você tem noção? Você consegue compreender? Para que pudéssemos ser tratados como ele merece. Talvez não esteja fazendo sentido na sua cabeça. Mas quando Jesus, antes mesmo dele fechar os olhos e entregar o seu espírito às mãos de Deus, ele falou: está consumado. Que em sua tradução é: a dívida foi paga. Tá pago. A partir daquele momento, ele retirou da humanidade todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições, as nossas culpas. Ele retirou, ele levou com ele. E isso é muito lindo. Vem aqui no verso 30 do capítulo 19. Depois de provar a bebida, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou-se a cabeça e entregou o seu espírito. O original do grego, a palavra está consumado é tetelestai, que é dívida paga, tá consumado, tá... Enfim, naquele momento ele pagou a minha e a sua dívida. Ele estava fazendo essa declaração em alto e bom tom, para que hoje eu e você pudéssemos ter a chance de receber salvação e graça. A chance que eu e você temos hoje de receber amor e perdão. Hoje a gente vê que a cruz ela não foi só um acidente. A coroa de espinho não foi apenas uma zombaria. Jesus ele assumiu a nossa maldição, os nossos pecados, as nossas culpas, a nossa dívida, e foi completamente quitado, completamente pago, porque o rei venceu sendo levantado numa cruz, como um estandarte de liberdade e salvação. Você consegue ter a mentalidade disso? Para pensar.
Os espinhos, eles nasceram por causa do pecado, mas foram colocados sobre Cristo por causa do amor. A cruz, ela não revela apenas o sofrimento de Jesus, ela revela o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Jesus, ele não morreu apenas por você, ele morreu no seu lugar. Eu quero que você entenda isso. Era para você estar naquela cruz. Era para você ter passado por tudo isso. E não ele. Mas ele se colocou na frente. E aí eu quero voltar lá na pergunta que eu fiz lá no começo. Como que você viveria a sua vida sabendo que alguém deu a vida por você? Agora tem um peso diferente a pergunta, né? Quando você tem o conhecimento de que a maldição encontrou Jesus para que a graça pudesse encontrar você. Agora tudo tem um peso diferente. Quando Cristo disse, está consumado, não havia mais nada para acrescentar à obra, a não ser a salvação. Então, se hoje você está aqui ouvindo essa mensagem, parabéns. O Senhor, o Espírito de Deus, alcança a sua vida neste momento. Talvez você tenha vivido até hoje carregando uma culpa, uma vergonha, uma sensação de que nunca será suficiente. Mas a cruz anuncia uma outra mensagem. Jesus já carregou aquilo que estava destruindo você. Hoje, a cruz ela continua de braços abertos para você. E a pergunta não é se Cristo morreu por você. A pergunta agora é: você vai confiar naquele que morreu no seu lugar? Para pensar. Eu quero poder trazer uma mensagem descrevendo a crucificação na visão de Lucas, porque Lucas era médico, ele vai detalhar melhor. Mas enquanto esse momento não chega, eu espero que você consiga ter entendimento do que foi falado aqui hoje. E se talvez você se sinta assim, culpado, julgado, com essa sensação de que não tem propósito, saiba que o amor ele está diante de você, de braços abertos. E eu não tenho dúvida nenhuma, ele passaria por tudo isso de novo, só por você. Ali ele passou por toda uma humanidade, mas ele passaria por tudo isso exclusivamente só por você e mais ninguém. Eu tenho a certeza disso. E se hoje você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus e viver deste amor, desse evangelho, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e repetir essa oração comigo. Pai, hoje eu reconheço que Jesus tomou sobre si o meu pecado, a minha culpa e a minha maldição. Eu creio que a cruz foi o suficiente para me reconciliar contigo. Perdoa os meus pecados. Transforma o meu coração e faz de mim uma nova pessoa. A partir de hoje, eu entrego a minha vida a Jesus e escolho segui-lo todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você acabou de fazer essa oração com o máximo de sinceridade do seu coração, aqui abaixo tem um link escrito Eu Decidi. Nós queremos caminhar contigo como família. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa caminhada. Fico por aqui e eu espero que essa mensagem tenha
tocado em você. Eu espero que essa mensagem tenha reavivado a sua fé e a sua crença em Cristo. A gente se vê semana que vem. Um forte beijo, um grande abraço. Que Deus possa te abençoar. Amém?